se julgam que são do bem, porque cumprem rigorosamente a lei, e uma outra turma que eles julgam ser do mal, que é aqueles que não cumprem a lei. O Papa Francisco, agora... Vamos falar sobre isso, Há 3, 4 dias, abençoou. fez um esclarecimento fenomenal sobre a fé. O mesmo esclarecimento que Jesus fez naquela circunstância. Guarda muito gelado? Por quê? Tá bom? Está bem? Não, está bem. Por quê? A nossa igreja tem uma história belíssima, que é no universo de fazer o intercâmbio entre o céu e a terra a partir da graça de Deus. E para isto a igreja tem duas possibilidades. Uma que ela chama de sacramento, da palavra do latim sacramentum, e sacra em latim quer dizer sagrado, daí a palavra via sacra, e mentum em latim quer dizer um momento, uma ação, um ato. Então sacramento para nós é um mentum sacra, um ato sagrado, e a igreja distribuiu, para entendermos bem, em 7 momentos da nossa vida. Batizado. Quando a gente nasce, depois quando a gente cresce, a Eucaristia, até a morte, o casamento, até o desfalecer. Então veja, isto é o sacramento. São 7 momentos pontuais. E que a graça de Deus não se reduz a estes 7 momentos. Isso é uma organização metodológica que a igreja fez para que a nossa vida, desde o nascer ao desfalecer, fosse pontuada pela graça de Deus. E nós chamamos isso de sacramento. Além destes 7 momentos, nós temos a vida inteira para viver, que deve ser uma vida abençoada por Deus. Então a igreja chama isso dos sacramentais, que não são os sacramentos, que não tem um rito específico, que uma vez realizado o rito, isto acontece. Os sacramentais, por exemplo, as bênçãos são sacramentais. E que tem as bênçãos com ritos, e tem as bênçãos, como por exemplo, você que passava pela sua mãe e dizia, benção mãe, e ela dizia, Deus te abençoe. Não eu te abençoo, porque quem abençoa não é a pessoa, é Deus que abençoa através da pessoa. Certo, um costume. E a igreja tem também este contexto metodológico de abençoar. E o Papa está fazendo um esclarecimento, porque no decorrer da história, sempre vem as perguntas como essas, às vezes indelicadas, que você me faz aqui. Agora, se você faz isso para mim, imagina as perguntas que se faz para o Papa. Né? E perguntaram sobre isso. Mas, por exemplo, vamos supor... Você está falando dos homossexuais? Não, estou falando de um contexto. Mas foi isso a decisão dele, né? Não foi isso. Isso aqui é a interpretação, que é outra coisa. Mas a mídia fala disso. Mas a mídia não lê o documento. Normalmente quem fala as coisas não lê. O documento tem 45 laudas, 45 parágrafos, e a pessoa pega uma frase lá de dentro para fazer a manchete. Isto. O que interessa é a manchete. Até alguns líderes evangélicos estão fazendo vídeo, batendo. E hoje também, para nós não interessa o texto. Ninguém vai ler o texto. O texto tiver mais de um parágrafo, você já não lê. A gente vai nos comentários, que o que interessa é a fofoca do comentário. E aqui entrou toda a fofoca de quem não lê o texto, de quem não compreende a fé, mas quer provocar, quer causar na internet. O Papa respondendo a este questionamento, que não é ele, nós chamamos isso a doutrina para a fé. São especialistas que analisam, que não é uma coisa, hoje mandaram essa pergunta, eu à noite vou sentar aqui na madrugada, escrevo e está aqui, é isso aqui. Não é assim que a coisa acontece. O Papa, para soltar uma carta, uma exortação apostólica... É anos, né? Meu Deus do céu. Ele soltou 3 dias atrás, 4 dias atrás. E isto, ele consulta, ele manda para especialistas que analisam, que vão estudar biblicamente, que vão estudar os documentos da igreja e etc., para poder dar uma resposta. E lembrando que esta carta do Papa não tem valor dogmático. Isso tem um valor pastoral. E ele expressa isso muito bem. Não é que agora, porque ele mandou esta carta, isso agora é dogma e tem... Não, isso tem uma orientação pastoral. Se você permite abaixar um pouquinho o ar-condicionado, que a nossa entrevista está um pouco prolongada e está vindo diretamente aqui na cara.
E vou falando e às vezes vou tossindo, tá? Você também que escuta, me permita isso. O Padre está fazendo um grande esforço de estar aqui, vamos lá. Então o Papa já esclarece isso no início da carta. Isso é uma orientação pastoral, não tem valor dogmático. Mas o que ele decidiu, né, que está tão polêmico? Então são 45 laudas, 45 parágrafos, que ele vai esclarecendo sobre esta relação entre o mundo sacramental, que são os 7 sacramentos, o mundo das bênçãos ritualizadas, que tem um rito para a bênção, e dessas bênçãos comuns que todo filho e filha de Deus tem direito. E é aqui que entra a questão que hoje estão bombardeando, desconsiderando todo o contexto. Acabamos de falar de Jesus desconsiderando a sua dimensão trinitária, falar de Jesus desconsiderando a sua história, não é? Uhum. Aqui também é falar dessa questão desconsiderando o contexto. E o Papa vai dizendo, isso não é ele que diz, isso é a própria Igreja que sempre afirmou. Todos afirmaram que todo filho e filha de Deus, independente da qualidade e do grau de pecado da pessoa, uma vez que pede a bênção de Deus, cabe à Igreja oferecer essa bênção. E é muito simples. A gente chama isso de Mater Ecclesia, a mãe Igreja. A pergunta para você que discorda disso, ou que provoca este inferno na internet com isto, você que é pai e que é mãe, mas você que é mãe, se um filho teu errou e vem e pede a tua bênção, benção, mãe, o que você diz? Você diz, eu não te abençoo porque você cometeu aquele erro. Você que é humano faria isso? Eu que sou humano faria isso? Se eu que sou humano, com todos os pecados que eu tenho, não faço isso porque isso é uma indignidade, ainda mais Deus que é pai, que é mãe e que é a essência do amor, da misericórdia. Como o Papa Bento nos lembrou, numa carta maravilhosa que todos deviam ler, que se chama Deus Caritas Est. Deus é caridade, Deus é amor, e ele nos lembra deste amor de Deus. Se nós que somos humanos não somos capazes de fazer isso, pelo amor que temos pelos nossos filhos, quanto mais Deus. É isso que o Papa Francisco está relembrando. Mas não é nenhuma novidade. Então um casal de homossexuais pode ser abençoado. Mas por que essa questão de homossexuais? Ali ele está falando dentro de um contexto de pessoas que estão vivendo de modo irregular, segundo as normas sacramentais da Igreja. Pode até um casal comum. Um casal homem e mulher. Isso, que estão... E dentro deste contexto vem também a pergunta. Um casal de pessoas do mesmo sexo, eles estão vivendo de modo irregular sacramentalmente. Eles têm o direito a receber a bênção de Deus? É a pergunta que eu faço para você que é mãe, para você que é pai. Se você tem um filho que está vivendo de modo irregular dentro da tua casa, e ele chega e diz, bença pai, bença mãe. Você não vai abençoar. Você diz, não, você não merece a bênção. Então, é disto que a Igreja está falando. Agora, pegou esta frase dentro de 45 laudas e faz um inferno a partir daí. E agora, então, sim, vai pegando recortes de pessoas, inclusive de bispos, de padres, como viu hoje, vai fazendo montagens de discursos sobre isso. Para dizer, aqui, ó, isso aqui é contra a Igreja. Olha aqui, o padre falando contra, o bispo falando. O próprio Papa, é. Isso é desconsiderar. Isso é uma vergonha, na verdade. Falando que o Papa, falando até que o Papa é esquerdista, entendeu? Esse tipo então, de coisa. Por isso que nós fizemos aqui, Thomas, 3 textos comparativos bíblicos para mostrar que a Bíblia ela não pode ser lida de modo isolado. Hoje nós estamos vivendo em tempos de frases isoladas, de discursos, de recortes que se joga na internet, sem o precedente e sem o pós. Todo texto bíblico só pode ser entendido dentro do seu contexto. Inclusive, se você pegar textos de Jesus fora do seu contexto, são verdadeiras heresias e que depõem contra o seu próprio ensinamento. Por exemplo, uma vez, quando Jesus falou sobre os talentos que cada um recebe,